Vamos lá para uma aula sobre aromaticidade, falando dos seus critérios e exemplos de hidrocarbonetos aromáticos. Me chamo Guilherme Gomes e essa é uma videoaula para Química Orgânica 2. Então, os tópicos principais vão ser, primeiro, como que a gente identifica. Segundo, a gente vai aprender sobre a regra de Hooke. E a terceira, vou mostrar umas substâncias não aromáticas e é isso. Então, primeiro de tudo, a definição de aromaticidade. É definida como aromaticidade a propriedade química apresentada por algumas estruturas, tais como anéis conjugados, ligações insaturadas, orbitais vazios ou pares de elétrons isolados. O termo aromaticidade foi usado pela primeira vez pelo químico alemão August von Hofmann, que é esse cara que está na foto aí. Isso foi em 1955. Ele isolou substâncias de odor agradável de algumas plantas e observou que elas formavam anéis que hoje a gente se conhece como os anéis aromáticos. Embora tenha sido batizada com esse nome, a aromaticidade nem sempre está relacionada com o odor de compostos, e ainda que a maioria dos compostos aromáticos seja constituída de carbono. Não se trata de uma propriedade exclusiva de um grupo de hidrocarbonetos. Sua ocorrência normalmente se deve a constante movimento de elétrons livres por arranjos circulares de átomos, que estabelecem entre si uma ligação simples ou uma ligação dupla alternadamente. Ou seja, a gente pode notar que é preciso uma substância que tenha as ligações alternadas entre ligações simples e ligações duplas para ser considerada aromática. Para ser classificado como aromáticos, como eu disse antes, os compostos devem ser cíclicos, insaturados, totalmente conjugados e planares. Além de ser bastante estáveis, decorrente da energia de estabilização por ressonância. Existem algumas regras que devem ser feitas ao olhar a molécula para ver se é aromática ou não. Primeiro, ela deve ter um número ímpar de par e ela tem que estar hibridizada em sp2 também. Falando sobre a regra de Hooke, ele diz que para uma substância cíclica planar deve ser aromática se sua nuvem interrupta deve conter de 4n mais 2 elétrons, π, onde n é um número inteiro qualquer. Ou seja, estou os três exemplos aqui. Tem essa primeira substância à esquerda, que tem 6 elétrons π, como a gente pode contar aqui. Colocando na fórmula, a gente vê que o N dessa molécula dá 1, ou seja, quando é um número inteiro, quer dizer que ela é aromática. Já nessa segunda substância aqui, ela tem 8 elétrons π. A gente, botando na fórmula também, descobre que o N dessa molécula é 3 sobre 2, ou seja, é um número fracionário, quer dizer que ela não é aromática, só pode ser aromática se o N der um número inteiro. Já essa terceira aqui, temos 2 elétrons π, porém temos um par de elétrons não compartilhados, ou seja, viram 6 elétrons π. Jogando na fórmula, a gente vê que o N é 1, ou seja, é uma substância aromática. Porém, como eu disse anteriormente, isso pode ser visto de uma maneira mais simples, fazendo daquele modo mais rápido, dizendo um número ímpar de pares. Como a gente pode ver nessa estrutura esquerda, tem um número ímpar de pares. Temos quantos pares aí? Temos 3 pares de elétrons, né? Que dá 6 elétrons π. Ou seja, temos um número ímpar de pares. Ou seja, a substância automaticamente é aromática. Trouxe aqui 2 exemplos de substâncias aromáticas, que à esquerda é o naftaleno e à direita é o criceno. Dá para ver que só de bater o olho dá para saber se é aromática, porque é cíclica e tem um número ímpar de pares. No caso, o naftaleno tem 5 e o criceno tem 9.
Sabendo disso, a gente já pode partir para um pouco mais à frente, que são as substâncias heterociclas aromáticas, que segue-se o mesmo padrão anteriormente, só que dessa vez a gente vai ter um heteroátomo no meio da cadeia. Ou seja, não vai ser toda feita de carbono. Em definição, uma substância heterocicla é uma substância cíclica na qual pelo menos um dos átomos do anel é um átomo diferente do carbono. Nesse exemplo aqui eu trouxe o furano. O que dá para ver aqui? Vocês podem estar se perguntando, não tem um número par de pares, mas se lembra que o oxigênio tem um par de elétrons não compartilhados? Ou seja, fica 6 elétrons não compartilhados, número ímpar de pares, porque é 3. 2 pares da ligação dupla e um par de elétrons não compartilhados do oxigênio. Falando sobre aromaticidade pKa, o pKa varia muito entre uma substância aromática e uma não aromática. A gente pode ter uma imagem aqui, a gente pode ter uma ideia disso. Como que a gente vai medir esse pKa? A gente vai seguir os seguintes passos. Primeiro, a gente vai desenhar as bases conjugadas para saber qual vai ser a mais estável. Aí, nesse caso aqui, eu coloquei no meio básico, para ele agir como uma... Quer dizer, eu coloquei no meio ácido para ele agir como uma base, para a gente ter uma ideia de como vai ficar a base conjugada. Agora que a gente está com as bases conjugadas, a gente pode fazer aquela regra de Hooke, que é o 4N mais 2. Nesse primeiro caso, a gente tem 6 elétrons, o N dá 1, ou seja, é aromático. Nesse segundo caso, tem 8 elétrons. A gente fazendo a regra, a gente vê que o N dá 3 sobre 2. Aí é uma substância não aromática. Porém, se a gente continuar, como que eu posso dizer? Se a gente tirar esse 2 da fórmula, tirando esse 2 da fórmula, a gente pode dizer que a substância não é aromática. Aí beleza, a gente tira o 2 da fórmula, já que ela não é aromática, e continua a equação. Aí o N dá 2. Se esse N der um número inteiro, significa que é uma substância anti-aromática. Agora, se o N der um número fracionário, quer dizer que a substância só é não aromática e não anti-aromática. A gente pode concluir que a força de um ácido é medida pela estabilidade da base conjugada. Para o primeiro composto que a gente teve, temos uma base conjugada aromática, ou seja, muito estável. Já o segundo composto, temos uma base conjugada anti-aromática, sendo muito estável. A conclusão que a gente tira disso tudo é que os compostos aromáticos estão frequentemente presentes no nosso cotidiano. Em diversos hidrocarbonetos aromáticos são largamente utilizados no ramo industrial, como é o caso do benzeno, tolueno e entre outros. Na química dos seres vivos existem 3 aminoácidos aromáticos, que é a tirosina, triptofano e fenilalanina, e todos os nucleotídeos que contêm o código genético, que são adenina, timina, guanina, citosina e uracila, também sua estrutura aromática, ressaltando a importância dos anéis aromáticos para a nossa vida e para a vida do planeta em si, né? Porque por causa dessas reações e tal. E eu concluo assim. A conclusão que a gente tira disso tudo é que os compostos aromáticos estão frequentemente presentes no nosso cotidiano. Em diversos hidrocarbonetos aromáticos são largamente utilizados no ramo industrial, como é o caso do benzeno, tolueno e entre outros. Na química dos seres vivos existem 3 aminoácidos aromáticos, que é a tirosina, triptofano e fenilalanina, e todos os nucleotídeos que contêm o código genético, que são adenina, timina, guanina, citosina e uracila, também sua estrutura aromática, ressaltando a importância dos anéis aromáticos para a nossa vida e para a vida do planeta em si, né? Porque por causa dessas reações e tal. E eu concluo assim. A fórmula também descobre que o N dessa molécula é 3 sobre 2, ou seja, é um número fracionário. Quer dizer que ela não é aromática. Só pode ser aromática se o N der um número inteiro. E já essa terceira aqui, temos 2 elétrons π, porém temos um par de elétrons não compartilhados, ou seja, viram 6 elétrons π.
jogando na fórmula, a gente vê que o N é 1, ou seja, é uma substância aromática. Porém, como eu disse anteriormente, isso pode ser visto de uma maneira mais simples, fazendo daquele modo mais rápido, dizendo o número ímpar de pares. Como a gente pode ver nessa estrutura esquerda, tem um número ímpar de pares. Temos quantos pares aí? Temos 3 pares de elétrons, né? Que dá 6 elétrons pi. Ou seja, temos um número ímpar de pares. Ou seja, a substância automaticamente é aromática. Trouxe aqui 2 exemplos de substâncias aromáticas, que à esquerda é o naftaleno e à direita é o criceno. Dá para ver que só de bater o olho dá para saber se é aromática, porque é cíclica e tem um número ímpar de pares. No caso, o naftaleno tem 5 e o criceno tem 9. Sabendo disso, a gente já pode partir para um pouco mais à frente, que são as substâncias heterocíclicas aromáticas, que segue-se o mesmo padrão anteriormente, só que dessa vez a gente vai ter um heteroátomo no meio da cadeia. Ou seja, não vai ser toda feita de carbono. Em definição, uma substância heterocíclica é uma substância cíclica na qual pelo menos um dos átomos do anel é um átomo diferente do carbono. Nesse exemplo aqui eu trouxe o furano. O que dá para ver aqui? Vocês podem estar se perguntando, não tem um número par de pares, mas se lembra que o oxigênio tem um par de elétrons não compartilhados? Ou seja, fica 6 elétrons não compartilhados, número ímpar de pares, porque é 3. 2 pares da ligação dupla e um par de elétrons não compartilhados do oxigênio. Falando sobre aromaticidade e pKa, o pKa varia muito entre uma substância aromática e uma não aromática. A gente pode ter uma imagem aqui, a gente pode ter uma ideia disso. Como que a gente vai medir esse pKa? A gente vai seguir os seguintes passos. Primeiro, a gente vai desenhar as bases conjugadas para saber qual vai ser a mais estável. Aí, nesse caso aqui, eu coloquei no meio básico, para ele agir como uma... Quer dizer, eu coloquei no meio ácido para ele agir como uma base, para a gente ter uma ideia de como vai ficar a base conjugada. Agora que a gente está com as bases conjugadas, a gente pode fazer aquela regra de Hooke, que é o 4N mais 2. Nesse primeiro caso, a gente tem 6 elétrons, o N dá 1, ou seja, é aromático. Nesse segundo caso, tem 8 elétrons. A gente fazendo a regra, a gente vê que o N dá 3 sobre 2. Aí é uma substância não aromática. Porém, se a gente continuar, como que eu posso dizer? Se a gente tirar esse 2 da fórmula, tirando esse 2 da fórmula, a gente pode dizer que a substância não é aromática. Aí beleza, a gente tira o 2 da fórmula, já que ela não é aromática, e continua a equação. Aí o N dá 2. Se esse N der um número inteiro, significa que é uma substância anti-aromática. Agora, se o N der um número fracionário, quer dizer que a substância só é não aromática e não anti-aromática. A gente pode concluir que a força de um ácido é medida pela estabilidade da base conjugada. Para o primeiro composto que a gente teve, temos uma base conjugada aromática, ou seja, muito estável. Já o segundo composto, temos uma base conjugada anti-aromática, sendo muito estável. A conclusão que a gente tira disso tudo é que os compostos aromáticos estão frequentemente presentes no nosso cotidiano. Em diversos hidrocarbonetos aromáticos são largamente utilizados no ramo industrial, como é o caso do benzeno, tolueno e entre outros. Na química dos seres vivos existem 3 aminoácidos aromáticos, que é a tirosina, triptofano e fenilalanina, e todos os nucleotídeos que contêm o código genético, que são adenina, timina, guanina, citosina e uracila, também sua estrutura aromática, ressaltando a importância dos anéis aromáticos para a nossa vida e para a vida do planeta em si, né? Porque por causa dessas reações e tal. E eu concluo assim. A conclusão que a gente tira disso tudo é que os compostos aromáticos estão frequentemente presentes no nosso cotidiano. Em diversos hidrocarbonetos aromáticos são largamente utilizados no ramo industrial, como é o caso do benzeno, tolueno e entre outros.
Na química dos seres vivos, existem 3 aminoácidos aromáticos, que é a tirosina, triptofano e fenilalanina, e todos os nucleotídeos que contêm o código genético, que são adenina, timina, guanina, citosina e uracila, também sua estrutura aromática, ressaltando a importância dos anéis aromáticos para a nossa vida e para a vida do planeta em si, né? Porque por causa dessas reações e tal. E eu concluo assim.